Olá, eu me chamo Silvio Serpa, esse é o nosso canal ID e sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e de toda a sua parentela. Muitos de nós queremos razões fortes e até mesmo mais do que suficiente para se acreditar em Deus. Algumas pessoas creem na existência de Deus por fortes razões factuais e filosóficas. Algumas presentes na seção da existência. Outras creem em Deus por causa de orações respondidas, direção que Ele tem dado em suas vidas, ou por causa de como Deus transformou as suas vidas. Mas por que Deus apenas não se manifesta de uma maneira vocífera e faz com que as pessoas tenham que acreditar que Ele existe? Uma boa resposta é apresentada por Phillips Yancey, no seu livro que diz O Jesus que eu nunca conheci. Yancey aponta que Deus nos deu a liberdade de acreditar nele ou não. Ele completa dizendo, a minha fé sofre de muitas liberdades e tantas tentações para desacreditar. De vez em quando eu quero um Deus que me supra, que supere as minhas dúvidas com certeza, que me dê prova verdadeira da sua existência e sua preocupação para comigo. Eu quero um Deus sem ambiguidade, aquele a quem eu possa indicar para o bem dos meus amigos. Mas aí ele diz, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu fico impressionado com o que Dostoiévski chama de um milagre da restrição. Jesus poderia ter feito maravilhosas performances, milagres espetaculares, que faria com que as pessoas acreditassem nele. Ele poderia curar cidades inteiras com uma simples declaração em massa. Ele poderia instantaneamente colocar o estádio da Arena Fonte Nova, por exemplo, inteiro no meio do Planalto Central em Brasília. Ele poderia ter feito uma série de milagres onde as pessoas seriam forçadas a acreditar nele. Mas Deus sempre sustenta a ideia de livre-arbítrio com qual Ele nos criou. Yancey afirma também, mais maravilhoso é a sua recusa em fazer performance e impressionar. A terrível insistência de Deus na liberdade humana é tão absoluta que Ele nos concede o poder de viver como se Ele não existisse, cuspir na sua face e crucificá-lo. Acredito que Deus insiste em tal restrição porque nenhum show pirotécnico de onipotência alcançaria a resposta que ele deseja. Apesar de que o poder possa forçar a obediência, apenas o amor pode levar a uma resposta de amor, que é a única coisa que Deus quer de nós e a razão pela qual Ele nos criou. Se Deus realmente se revelasse o seu poder de uma maneira extravagante, Ele poderia nos forçar a acreditar nele. Ele poderia facilmente nos forçar a obedecer. Ele poderia ordenar o que Ele quisesse. Mas o que Deus quer é que nós o reconheçamos como nosso Pai, amigo, consolador, conselheiro, Senhor espontaneamente, não sob pressão. Ele tem nos dado muito mais que razões amplas para acreditar nele. Veja, mais que uma fé cega. Mas Ele não nos força a conhecê-lo. Mesmo que Jesus diga, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3, versículo 20. Ele só entra em nossa vida com a nossa permissão. E se nós sinceramente quisermos descobrir se Ele está lá e como Ele é, Ele permitirá que nós o encontremos e o conheçamos. Daí você se pergunta se Deus faz milagres hoje em dia. Será que Ele mudou ou será que a Bíblia é um mito? Até mesmo cristãos ficam questionando se milagres hoje em dia acontecem e mal têm uma resposta para isso. Enquanto isso, muitos incrédulos baseiam na falta de milagres suas desculpas para não aproximar-se de Deus, quando na realidade não se aproximam mesmo porque sabem que precisariam mudar a sua maneira de viver
o que este menos querem, não é verdade? Do meu ponto de vista, a realização de milagres em nossos dias está condicionada a 4 fatores: a nossa fé, a obediência a Deus, renúncia a si mesmo, que é pagar o preço, e os propósitos divinos. Os propósitos de Deus estão tanto na vida quanto na doença e morte. Logo vejo que a nossa fé, submissão, obediência e confiança em Deus precisam estar firmes. Além disso, precisamos entender os desígnios dele, de Deus, que estão tanto na morte quanto na vida ou na doença. Veja, por exemplo, a morte do Senhor Jesus. Essa morte foi plano de Deus. Do contrário, não seríamos seus discípulos hoje. Existe o real propósito da morte do Senhor Jesus, que está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 10 e 11. Existe a morte de Estevão, que está em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. E capítulo 8, de 1 a 7. Existe a doença do apóstolo Paulo, por exemplo, também em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de 7 a 9. Eu considero que a maioria de nós cristãos não nos envolvemos com Deus e sua obra o suficiente para vermos e realizarmos determinados milagres. Outro fator importante é a época em que vivemos. Seria hoje necessário abrir o mar inteiro? Com que objetivo? Seria necessário as 10 pragas destruírem um país? Com que finalidade? Na época passada, todos esses milagres tiveram diversas finalidades específicas, mas nossa época não pode muito deles. Bom, aqui eu quero te apresentar 7 motivos do porquê não vemos milagres hoje em dia como antigamente. E nós iremos refletirmos agora juntos. O primeiro motivo é a incredulidade. A incredulidade impede que o milagre aconteça. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículo 58. Neste contexto, Jesus pregava a palavra em Nazaré, onde fora criado. Por terem visto Jesus crescerem e conhecerem toda a sua família, os nazarenos não acreditavam que ele era o Messias, mesmo depois de vê-lo realizando alguns poucos milagres. Daí então vem esta frase que você acabou de ouvir no versículo 58. Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Isso significa que é necessário primeiro acreditar na divindade de Jesus para então o milagre acontecer e não o contrário disso, embora em alguns casos sejam assim. Por isto, muitas pessoas se frustram e vivem questionando por que não vemos milagres hoje em dia como antigamente. Muitos até querem acreditar e confessam com a boca tentando se convencer de que acreditam, mas não conseguem confiar com o seu coração. A causa disso é a falta de conhecimento da palavra de Deus e de seu poder. Precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus e tem todo o poder. Não espere ver milagres antes para depois acreditar, pois quem garante que você vai seguir a Jesus depois de vê-lo? Muitos ao longo da história, mesmo vendo o milagre de Deus, não acreditaram ou confiaram nele, conforme está escrito em Números capítulo 14, versículo de 1 a 4. Lembremos-nos do que Jesus disse a Tomé: felizes os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 27 a 29. O segundo motivo é: não queremos pagar o preço da renúncia para sermos capazes de realizarmos milagres hoje em dia. Tudo que vemos ao nosso redor hoje em dia são os anseios do ser humano por uma vida de realizações e prosperidade, qualificação profissional e busca por bens materiais. Enquanto Jesus neste mundo em nada se importou com isso, senão em realizar a obra de Deus, conforme João capítulo 4, versículo 32 a 34. Enquanto ele evangelizava, Jesus não tinha nem ao menos o lugar certo para ele passar a noite. Mateus capítulo 8, versículo 20. Não sou contra a realização profissional e a conquista de bens materiais. O problema é estar em dar mais importância a isso do que a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24.
Muitos, alcançando o seu bem-estar, não percebem o quanto o mundo ainda padece de muitas necessidades e dificilmente se move para fazer algo a favor, renunciar a si mesmo e pagar o preço. Como pode então tal pessoa ver qualquer dos milagres de Deus atualmente? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meus discípulos. Está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 33. O terceiro motivo é que milagres acontecem com a finalidade de gerar salvação. Deus não cura as pessoas, por exemplo, por meramente curar. Mas além de curar, Deus tem um propósito muito mais importante ainda, que é a salvação. No texto de Lucas, capítulo 4, do versículo 23 a 28, Jesus afirma que havia muitas viúvas em Israel, nos tempos em que não havia chuva, e uma fome grave estava assolando a terra. Mas Elias, o profeta, só foi enviado a uma delas, pois esta acreditou no profeta para sua salvação. Havia também muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu, mas somente Naamã foi purificado, pois posteriormente acreditou. Do contrário da viúva de Serepta e de Naamã, os homens que estavam na sinagoga ouvindo Jesus, o texto citado acima, não acreditavam nele como filho de Deus. Por isso, mesmo que eles pedissem a Jesus que lhe mostrasse um milagre, não seriam entendidos. Mateus capítulo 12, versículo 39. O quarto motivo é a murmuração. A murmuração impede que o milagre aconteça. Seria um milagre para os israelitas vencerem em batalhas as nações que estavam ocupando Canaã nos tempos de Moisés, pois os povos eram mais fortes do que eles e mais preparados para a guerra. Tinham cidades fortificadas. Mesmo nessa circunstância, Deus lhe daria a vitória, mas por causa da murmuração, uma geração inteira não pôde ver os milagres desta vitória acontecendo. Números, capítulo 14, versículo 26 a 30. O quinto motivo, os milagres de Deus têm propósitos maiores, além do que a nossa mente possa imaginar e às vezes o questionamos. Não podemos tirar nenhuma conclusão precipitada ou questionar a Deus porque não estamos vendo os grandes milagres nos dias de hoje. Precisamos entender, compreender e acertar que Deus é mais sábio do que a nossa mente possa alcançar. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. As duas pragas enviadas ao Egito não tinham somente o objetivo de tirar os israelitas de lá, mas também de humilhar através de cada praga todos os deuses em que os egípcios acreditavam. Dessa forma, o Senhor provou ser o único Deus verdadeiro e deu a muitos egípcios a chance de acreditarem nele e serem salvos, como alguns foram. Mesmo quando tudo parece ser o fim, Deus tem propósitos miraculosos nisso. Lucas capítulo 24, de 13 a 27 e João capítulo 11, 38 a 43. Em João capítulo 5, mesmo havendo muitos doentes nos tanques de Siloé, apenas um paralítico foi curado por Jesus. O intuito era perdoar os pecados dele e fazê-lo testemunhar o poder de Jesus aos judeus incrédulos. Jesus curou um cego em João capítulo 9, não simplesmente para a felicidade dele, mas também para que este desse testemunho de Jesus para os seus líderes religiosos, para ver se por acaso acreditassem no Filho de Deus. Repare que o propósito de Deus estava nesses enfermos, desde a sua doença até a sua cura e posteriormente no testemunho que eles dariam sobre Jesus e os milagres de Deus. Da mesma forma, Jesus curou o endemoniado gadareno a fim de levar a salvação à cidade onde ele vivia. Mas os cidadãos não creram nele e o expulsaram de lá. Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Como vimos, os milagres de Deus têm grandes propósitos além do que podemos imaginar. Mas antes dos milagres, situações a princípios muito ruins acontecem, para então Deus manifestar o seu poder e seus desígnios sobre as coisas impossíveis de acontecerem. O sexto motivo é que a nossa sociedade atual é muito materialista. Por esse motivo, muitos acabam, de certa forma, afastando Deus de si e não acreditando em curas e milagres nos dias de hoje. As pessoas só dão crédito ao que elas podem ver e tocar, ao que está dentro da sua realidade.
Se não acreditarmos em Deus Todo-Poderoso, que é Jesus, não poderemos ver os seus milagres também. O sétimo motivo é que a realização de milagres também está relacionada aos dons espirituais. Embora eu acredite que qualquer crente obediente à palavra de Deus possa realizar milagres orando, nem todos possuem tal dom para fazer isso com certas frequências. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um como ele quer. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todo o dom de realizar milagres? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, 11 e 29. Embora alguns problemas listados acima impedem a realização de milagres, principalmente por não acreditarmos, Jesus afirma em João capítulo 4, versículo 48, que certas pessoas não crerão enquanto não verem um milagre acontecer. Como Tomé, que só acreditou que Jesus havia ressuscitado após vê-lo pessoalmente e tocar no corpo de Jesus crucificado. Tenho certeza que você também tem sua opinião a respeito desse assunto. Quero concluir dizendo que tudo o que precisamos fazer é acreditarmos no Senhor, sermos obedientes a Ele e realizar a sua obra, renunciando a nós mesmos e a todo o pecado. E os sinais milagrosos nos seguirão sempre e sempre. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Que Deus nos abençoe. Muito bem, esse foi mais um vídeo aí da série do nosso canal ID. Espero muito que todos tenham sido abençoados e edificados. Agora eu quero te fazer aquele pedido tão especial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse vídeo de hoje, dá aí o seu like, dá o seu joinha, viraliza esse vídeo, espalha nas suas redes sociais e não esquece de ativar o sininho para que você receba novas informações de postagens de novos vídeos, tá bom? Até os próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Tchau!